Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui no nosso curso, né? Aprofundamento em Matemática. Nós estamos vendo a segunda unidade, né? A segunda parte do curso, que é o cálculo algébrico, a parte de álgebra. Vamos dar uma olhada aqui no cronograma. Nós já vimos essa parte aqui, ó, números e operações, e agora nós estamos no cálculo algébrico. Então vamos lá para a primeira questão da aula de hoje, ó. Sobre o sistema de equações. Então tem três equações aqui, né? Pode-se afirmar que o valor de x é, ou seja, achar o valor de x nessas três equações aqui. Achar o valor de x, um sistema, né? Então vou fazer o seguinte, vou pegar essa primeira equação aqui, ó, xy sobre x mais y igual a 10. Só que ao invés de colocar o 10 aqui, ó, aqui embaixo tem 10 também, não é isso? Eu vou substituir esse 10 aqui por essa expressão aqui, ó. Ou seja, no lugar do 10 eu vou colocar yz sobre y mais z. Aqui eu vou achar o valor de x em função de z, ó. Quando eu igualar o numerador com o numerador aqui, vai ficar, ó, xy é igual a yz. Aí a gente vai cancelar o y vai passar para cá dividindo, então eu cancelo o y com o y e acho que x é igual a z. Essa questão aqui tinha que falar que o y é diferente de zero, né? Porque eu só posso cortar aqui, né? Se o y é diferente de zero, mas tudo bem. Quando você igualar o denominador aqui, ó, x mais y igual a y mais z, vai cortar o y com o y, vai ficar x igual a z, essa mesma expressão. Agora, na segunda equação, eu vou substituir, a segunda equação está assim, ó, xz sobre x mais z é igual a 20. Só que nós já achamos aqui em cima que o x é igual a z. Então, no lugar do z aqui, nessa expressão aqui, eu vou colocar o x. Então, vai ficar x vezes x, vai dar x ao quadrado. Aqui vai ficar x mais x, né? Porque o z é x. Então, vai ficar 2x igual a 20. Aí, nós vamos achar o valor de x aqui, né? Vou cancelar aqui o x, né? Teria que ter falado aqui em cima também que o x é diferente de zero. Vou colocar cortar esse x com um x aqui. X sobre 2 igual a 20. Então, x é igual a 40. Que é o que ele está querendo, né? Ele está querendo o valor de x, né? Olha aqui. O valor de x é. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Letra A. Um número primo? Não. 40 não é um número primo. Ele tem mais de 2 divisores, né? Então, ele é um número composto. Número primo é aquele número primo natural, né? Aquele que tem apenas 2 divisores naturais. Letra B. O menor múltiplo comum entre 10 e 20. Ou seja, 40 é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20. Não, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20 é 20, e não 40. Então está errada a letra B. Letra C. O número múltiplo de 8. Sim, 40 é múltiplo de 8. Letra D. O número divisor de 100. Não, 40 não é divisor de 100. E a letra E. Um número irracional. Não, 40 é um número inteiro, né? E todo número inteiro é racional, e não irracional. Então, confere. Nossa resposta aqui é a letra C. Certinho? Então, vamos lá para a segunda questão. Se x e y são números reais, vou apagar a solução. Se x e y são números reais positivos, tais que x ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, quer dizer, o quadrado, né, de x2 mais y menos 5, mais o quadrado de y menos 2x mais 3, igual a zero. Então, podemos afirmar que x2 mais y2 é igual a. Bom, aqui você vai observar o seguinte, ó, esse parênteses aqui está elevado ao quadrado. Então, esse resultado aqui vai ser positivo, né? Qualquer número, positivo ou negativo, quando você eleva ao quadrado, dá um número positivo. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui, ó. Esse parênteses elevado ao quadrado vai dar um número positivo. E entre esses dois parênteses, nós temos um sinal de mais aqui. Eu vou somar esse resultado aqui da esquerda, do sinal de mais, com o resultado da direita.
E ele está dizendo que vai dar zero. Olha, não tem jeito de dar zero. Quando você pega dois números positivos e soma, isso vai dar mais do que zero, né? Então não tem chance nenhuma de dar zero. A não ser que esse resultado aqui seja zero, esse resultado aqui dentro do parênteses dê zero, e esse resultado aqui desse outro parênteses também dê zero. Aí quando eu somar zero com zero, vai dar zero. Ou seja, é a única chance para que essa soma aqui, a soma desses dois quadrados dê zero, é se o primeiro for igual a zero, ou seja, x2 mais y menos 5 for igual a zero, e esse segundo parênteses aqui também é igual a zero. Y menos 2x mais 3 igual a zero. Então tem um sistema que nós vamos achar o valor de x e y. Né? Então vou multiplicar essa equação de baixo aqui por menos 1 para cancelar o y. Então já vou colocar aqui de uma vez. Já vou trocar aqui, ó. Aqui fica menos, aqui fica mais e aqui vai ficar menos. Então uso o processo da adição. Ó. Quando eu somar aqui, vai ficar, esse mais y vai cortar com menos y, vai ficar x2 mais 2x menos 8 igual a zero. Então vamos achar o delta aqui na derrocação de segundo grau. Delta é B2, 4, menos 4 vezes A, vezes C, que é menos 8. Então, menos 4 vezes menos 8, aqui vai dar mais 32. Então, delta deu 36. Vamos achar as raízes. X é igual ao contrário de B, menos o B, né? Menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, 36, raiz dá 6, sobre 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Então nós vamos ter aqui duas raízes. X', menos 2 com menos 6 dá menos 8. Dividido por 2 dá menos 4. E x, duas linhas. Menos 2 mais 6 vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2. Como ele está dizendo aqui que x e y são números reais positivos, ó, então esse resultado aqui não interessa para a gente. Então x vale 2. E o y, nós vamos substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Substituir na primeira. X é 2, então vai ficar 2 ao quadrado é 4, mais y, menos 5, igual a 0. Então y vai ser igual a 4 menos 5 dá menos 1, passando por lá de lá, dá 1. X é 2 e y é 1. E está querendo o valor de x2 mais y2. Então x ao quadrado é 4, com 1 ao quadrado que é 1, vai ficar 4 mais 1, 5. A resposta aqui, letra B. Legal? Bacana, né? Vamos lá, mais uma questão. Considere a equação 2x2 mais x menos 4 igual a 0, com raízes x1 e x2. Logo, a soma x1 ao cubo mais x2 ao cubo é igual a. Então, vamos lá, ele está querendo o valor disso aqui, ó. x1 ao cubo, x1 ao cubo, mais x2 ao cubo. Olha, isso aqui é a soma de dois cubos, né? Isso aqui tem um caso de fatoração, soma de dois cubos, que é o seguinte, ó. Você extrai a raiz cúbica desses dois termos aqui, então vai ficar x1 mais x2. E multiplica pelo quadrado do primeiro, x1 ao quadrado, menos, troca o sinal, né? Quando aqui for mais, esse segundo sinal aqui é menos. Se aqui fosse menos, né, a diferença de dois cubos, aqui seria menos e aqui seria mais. Primeiro vezes segundo, que não é duas vezes o primeiro vezes o segundo, não. Só primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Opa, B não, x2 ao quadrado. Ok, agora aqui, olha, nessa expressão, veja bem, x1 mais x2 é a soma das raízes dessa equação aqui, ó. A soma das raízes é dada por menos b sobre a. Então eu tenho essa soma, tá? Vou colocar aqui no cantinho de novo. É x' mais x2', soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes, x' vezes x2' é c sobre a. Tá? Então eu tenho a soma e tenho o produto aqui. C sobre a, menos 4 sobre 2. Então esse termo aqui eu tenho, essa soma. Esse produto aqui eu tenho, ó, x1 vezes x2. Mas está faltando calcular aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Esse aqui eu não tenho. Então vou calcular aqui, ó. Olha só como que eu vou achar essa soma aqui, ó, x2 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Faltou aqui, eu coloquei errado aqui, né? X2 não é aqui não. É aqui, ó. X2 ao quadrado. Deixa eu acertar aqui. X2 ao quadrado. Então eu vou obter essa soma assim, ó. Vou partir do quadrado da soma de dois termos, ó. O que vai dar isso aqui ao quadrado? Vai dar quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então veja bem, x1 mais x2, soma das raízes, nós temos, ó, soma das raízes é menos b sobre a. Então vai dar menos meio aqui, ó. Igual x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é o que nós estamos procurando, mais 2 vezes, ó, o primeiro vezes o segundo. Aliás, 2 vezes o produto das raízes, né? x1 vezes x2. Isso aqui é o produto das raízes, que é c sobre a, ó. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então aqui vezes menos 2. Agora nós vamos achar essa soma aqui e jogar aqui, que está faltando para a gente. Aqui dá 1/4, que é igual. Isso aqui nós estamos procurando, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Aqui dá mais 4, dá menos 4. Vou passar esse menos 4 para o lado de cá, vai ficar 1/4 mais 4 é igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então aqui vai dar 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. É 17 quartos. É o que a gente estava querendo. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Agora nós vamos substituir aqui, ó. Nós estamos querendo isso aqui. x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Então vai ser igual x1 mais x2, que é a soma das raízes, que é menos b sobre a. Então menos meio. Vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, é o que nós achamos aqui, 17 quartos. Menos produto das raízes, c sobre a. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Vezes menos 2, então aqui vai ficar mais 2. Então aqui vai ser igual a menos meio, vezes 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 17 dá 25. 25 quartos. Então, menos 1 meio vezes 25 quartos vai dar menos 25 oitavos. A resposta aqui é a letra B. Ok? Bacana essa questão, né? Isso costuma cair muito, tá? Essa técnica aqui, usando
soma de dois quadrados, ou soma de dois cubos, quadrado da soma, quadrado da diferença, tá? Vai aparecer outras vezes aqui, tá? Fica atento aí. Vamos ver mais uma questão, ó. Seja ax2 mais bx mais c igual a uma equação do segundo grau, com coeficientes a, b e c reais. Sejam x1 e x2 as raízes dessa equação, tais que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a 2 menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Então, ele está querendo o valor da razão c sobre a, tá? Dessa equação do segundo grau aqui. Bom, então vou pegar essa expressão aqui e tirar o mínimo multicomum no primeiro membro aqui dessa igualdade, tá? Então vai ficar assim, ó, o mínimo multicomum é x1 vezes x2. x1 vezes x2 dividido por x1 vai dar x2, vezes 1 dá x2. Mais x1 vezes x2 dividido por x2 vai dar x1, vezes 1 vai dar x1. Igual a 2 menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Bom, então nós temos aqui, ó, x1 mais x2 é a soma das raízes, que é igual a 2 menos raiz de 3. Vou colocar aqui, ó, x1 mais x2 é igual a 2 menos raiz de 3. E o produto aqui, x1 vezes x2, é o denominador aqui, ó, 2 mais raiz de 3. Agora, tem uma expressão lá da equação do segundo grau, que é essa aqui, ó, não sei se você vai lembrar. É achar a equação do segundo grau quando são dadas as raízes. Quando você tem as raízes da equação e quer a expressão, né? Você quer a equação do segundo grau, você pode usar essa relação aqui, ó. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Onde S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Então pronto, você achou a equação do segundo grau, ó. x2 menos S, a soma das raízes, tá aqui, ó, 2 menos raiz de 3. Vou colocar em parênteses aqui, 2 menos raiz de 3 x mais P, que é o produto das raízes, que é 2 mais raiz de 3. Isso aqui é o termo C, ó, que é igual a zero. Então tá aqui, essa equação que está dizendo aqui em cima, ó, ax2 mais bx mais c, é essa aqui. Ele está querendo a razão c sobre b. Então quem que é o c? Ó? Ele está querendo isso aqui, ó, c sobre b. Olha, o c é 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. E o b é menos 2 menos raiz de 3, tá? Vou trocar o sinal aqui de dentro, o b é isso tudo aqui, tá? Inclusive com esse sinal de menos aqui. Só que eu vou trocar o sinal aqui, vai ficar menos 2 mais raiz de 3. Vou colocar aqui a raiz de 3 primeiro, depois o menos 2, tá? Pronto, só que não tem essa resposta, não está desse jeito, né? Então nós vamos racionalizar. Vou multiplicar o numerador por raiz de 2, por raiz de 3, mais 2, né? Vou trocar esse sinal aqui, ó. E aqui raiz de 3 mais 2. Veja que essa fração aqui é 1, né? Raiz de 3 mais 2 sobre raiz de 3 mais 2 dá 1. Eu não estou alterando. Multiplicar isso aqui por 1, estou mantendo, não estou alterando esse resultado, né? Então vai ficar como? Agora vamos ajeitar ali. Olha, 2 mais raiz de 3, aqui é 2 mais raiz de 3, né? Esse termo aqui é o mesmo desse. Então vou colocar assim, ó. Raiz de 3 mais 2 ao quadrado. Embaixo
vai dar quadrado primeiro menos quadrado segundo. Quadrado primeiro é 3, menos quadrado segundo. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar... Aqui é o produto notável, né? Quadrado primeiro, que dá 9, raiz quadrada de 9 é 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4 raiz de 3, mais quadrado segundo, 2 ao quadrado, 4. Sobre 3 menos 4, dá menos 1. Então aqui vai ficar aqui em cima, ficou 3 mais 4, 7. 7 mais 4 raiz de 3, dividido por menos 1, né? Vou dividir por menos 1, é só trocar o sinal aqui de cima. Então vai ficar menos 7 menos raiz de 3. Ó, 4, né? Faltou... Aqui é 4 raiz de 3, né? Lá, 4 raiz de 3. 3 mais 4, 7. 4 raiz de 3. Então vai ficar menos 7 menos 4 raiz de 3. A nossa resposta aqui é a letra C. Menos 4 raiz de 3, menos 7. Confere. Certinho? Vamos lá para a nossa última questão dessa aula de hoje, tá? Sempre eu resolvo 5 questões, né? Então vamos lá. A soma de todas as raízes da equação x2 mais 5x menos 1 ao quadrado, né? Ou melhor dizendo, o quadrado de x2 mais 5x menos 1 igual a x2 mais 25x menos 5 é igual a soma das raízes dessa equação aqui. Bom, vamos dar uma ajeitada nessa equação aqui, quer ver? Eu vou repetir aqui, a x2 mais 5x menos 1 só ao quadrado. Vou colocar o 5 em evidência aqui, ó, nesse segundo membro aqui da equação. Colocando 5 em evidência, vai ficar assim, ó, x2, 25 dividido por 5 dá 5, mais 5x, e menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Então observe o seguinte, esse parênteses aqui, ó, x2 mais 5x menos 1 é igual a esse aqui, ó, x2 mais 5x menos 1. Tá vendo? Então vai ficar, vou passar esse tempo lá de cá, então vai ficar assim, ó, x2 mais 5x menos 1 ao quadrado menos 5 que multiplica x2 mais 5x menos 1 igual a 0. Veja que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? O termo A, né? Vale 1. A variável, quer ver? Para ficar mais fácil de entender, vou pegar essa expressão aqui, ó, x2 mais 5x, só para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou chamar isso tudo aqui de K, tá? Essa expressão toda aqui eu estou chamando de K. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, K ao quadrado, né? Estou chamando isso aqui de K, menos 5K, né? Isso aqui é K também, igual a 0. Viu que deu uma equação do segundo grau, agora em função de K, né? Vou colocar o K em evidência aqui, ó. Então K2 dividido por K dá K, menos 5K dividido por K dá 5, igual a 0. Então aqui nós temos, né, que K é 0, eu tenho um produto aqui cujo resultado é 0, então ou K é igual a 0, ou 5, ou K menos 5 é igual a 0, ou seja, K igual a 5. Agora eu vou voltar aqui, ó. x2 mais 5x menos 1 igual a K. Vou considerar K igual a 0. Agora vou considerar K igual a 5. Ó. x2 mais 5x mais
o K, aqui ó, K igual a 5, não é isso? Então isso aqui seria menos 1 igual a 5. Então já vou passar o 5 por lá de cá, então vai ficar menos 1 menos 5, aqui vai dar menos 6 igual a 0. Ele está querendo a soma das raízes, né, de todas as raízes aqui. Então eu vou usar a soma das raízes, né? X' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Vou usar nessas duas equações, né? Aqui, ó, menos b sobre a, menos 5 sobre 1, vai dar menos 5. E aqui, x' mais x duas linhas, na segunda, vai dar menos b sobre a, menos 5 também. Então a soma de todas as raízes, né, vai ser quanto? Menos 5 com menos 5 vai dar menos 10. E aqui tem duas raízes, aqui tem duas, na verdade são 4 raízes, né? Então a soma dessas duas raízes aqui deu menos 5, essa aqui também. Então total, a soma total, né, das raízes é menos 10. Então a resposta aqui, letra C. Certinho? Então tá aí. Então com essa questão, né, essa última questão, a gente finaliza essa aula. Eu te aguardo na próxima aula. A parte de álgebra ainda não terminou, tá bom? Um abraço e até lá.